um dos conselheiros dos embaixadores do rei, fiel soldado do Senhor, me permite orar por ti. Pai, fala pela boca do teu filho, eu peço, fala aos nossos corações. Usa homens leais, homens exemplo, modelos para os rapazes da nossa igreja, a começar de mim. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Abre os nossos corações agora em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Quase que eu assumo o lugar do conselheiro João Pedro depois daquele vídeo e choro, mas fui forte. Irmãos, deixa eu me apresentar. Sou servo de Jesus, irmão de vocês, conselheiro dos embaixadores desde 2018 e seminarista da escola Charles Spurgeon. Se vocês abrirem a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 19, vão achar o texto de hoje. Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. Eu vou ler na nova... na versão internacional, né? Na NVI, perdão. E o seu pode estar um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. A partir do verso 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. 22, para encerrar. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? Vamos orar brevemente após a leitura do texto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de infinita misericórdia e graça, Senhor. Esteja conosco, Senhor, essa noite. Que a tua graça abunde no meio do teu povo, Senhor. Seja a luz, Senhor, no meio do nosso coração, Senhor, de trevas, ó Pai. Venha conosco, ó Pai, e ilumine, ó Pai, nossas mentes, nosso coração. Nos guia, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, falando um pouquinho a respeito do contexto desse texto que eu acabei de ler, Jesus havia deixado a região da Galileia e tinha se direcionado para a região da Judéia. Como sempre, a essa altura do ministério de Jesus, ele já era seguido por grande multidão, por onde ele andava. Jesus, então, abençoou as crianças, no parágrafo anterior, você vai ler isso, e ele partiu dali. O que dá a entender nesse texto é que, após Jesus despedir a multidão, esse homem, esse jovem, acompanhou ele e conseguiu um momento mais particular, entre aspas, com Jesus. O momento em que estava apenas Jesus e os seus discípulos que o acompanhavam, que já não era pouca gente. Mas esse homem conseguiu, de fato, um momento raro com Jesus. Partindo então para o versículo 16, nós vamos ler versículo a versículo, explicando cada um. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Esse homem, esse jovem que seguiu Jesus, conseguiu um momento mais reservado e fez tudo isso para fazer uma pergunta a Jesus. Não qualquer pergunta.
Ele fez tudo isso pela maior de todas as perguntas, pela grande questão, como diz o título, que é como obter a vida eterna. A pergunta sobre a salvação talvez seja a pergunta mais importante que cada homem e mulher aqui vá fazer na sua vida. Essa pergunta já deve ter passado na mente e no coração de cada um aqui, de cada crente, no momento em que você foi confrontado pelo Evangelho, se reconheceu pecador, miserável, condenado, a grande questão passa a ser: então, como eu alcanço a vida? Como eu posso ir para o céu? Então o jovem tinha em mente a questão certa para fazer a Jesus. E ele estava indo falar com a pessoa certa. Ele já tinha entendido que Cristo tinha a resposta para a sua pergunta. Tudo perfeito até aqui, certo? Não. Por mais que o jovem tenha anseio por saber sobre a sua salvação, ninguém faz a pergunta certa por suas próprias forças. Como em tudo o que diz respeito à salvação, é preciso que haja primeiro um mover de Deus no coração do homem para que a pergunta verdadeira, a pergunta certa, a grande questão, seja feita com sinceridade. A pergunta do jovem foi: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E nós vamos ver que a pergunta desse jovem estava errada em muitos sentidos. Vamos para o verso 17. Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Podemos começar a observar os erros dessa pergunta partindo da primeira palavra que o jovem dirige a Jesus. Ele diz: mestre. O jovem aqui não estava chamando Jesus de mestre por crer nele como Salvador. Esse jovem provavelmente já havia conversado sobre essas questões de salvação com muitos rabinos, mestres da lei, tanto que ele já tinha um conhecimento da lei e já acreditava, inclusive, cumprir a lei. Então, ele chama aqui Jesus de mestre, acreditando que ele está falando com mais um sábio errante, com mais um especialista da lei, vindo da parte de Deus, claro, por conta dos milagres de Jesus, das palavras de Jesus. Se ele não acreditasse que Jesus fazia todos os milagres e falava tudo da parte de Deus, ele nem sequer tinha procurado Jesus. Mas, para ele, Jesus não passava disso, um mero homem, conhecedor da lei, mas ainda assim um homem, com grande poder de Deus, mas ainda assim um homem, somente um homem, com quem ele poderia discutir a respeito da sua salvação. E aqui fica algo importante para a gente. Ninguém pode ter a visão correta sobre quem é Jesus se não for revelado por Deus antes. Se nós voltarmos a alguns capítulos lá em Mateus 16, a partir do verso 13, nós vamos ver isso claramente exposto. Ninguém pode ter a visão correta de Jesus se não for revelado por Deus antes. Mateus 16, a partir do verso 13, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Grandes homens, sim, da parte de Deus, sim, com muito poder e autoridade, sim, mas ainda assim todos homens, meros homens. E vocês, continuando o texto, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue,
mas por meu Pai que está nos céus. A declaração talvez mais famosa aqui de Pedro só foi possível porque antes lhe foi revelado por Deus. Somente aquele que recebeu fé da parte de Deus pode compreender quem Cristo é de fato. A resposta que Jesus dá ao jovem mostra dois erros graves nos conceitos dele sobre quem é bom e sobre o que é bom. Jesus lhe diz o seguinte: há somente um que é bom, Deus. É como se Jesus estivesse dizendo: por que você está perguntando a mim? Eu que sou um mero homem, que sou, se o jovem admite que Cristo é apenas um homem, ele então é pecador. Por que você pergunta a mim sobre o que é bom? Apenas um sabe o que é bom, Deus. Se Cristo fosse apenas um homem, o jovem teria que reconhecer o que Davi disse em Salmos 14, a partir do verso 2. Se Cristo fosse um mero homem, o jovem teria que reconhecer que Jesus era como disse Davi aqui: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Esse texto foi reafirmado, inclusive ratificado por Paulo em Romanos 3, de 9 a 12. Portanto, se Jesus fosse apenas um homem, o jovem teria que perguntar somente a Deus. Só se Cristo fosse mais que um homem é que ele estaria certo de perguntar a Jesus como obter a vida eterna. Mas não era só o conceito sobre Jesus que o jovem tinha de errado. O seu próprio conceito sobre bondade estava errado. Ele não via a bondade como algo ofertado, como algo dado de bom grado. Ele via a bondade por uma visão legalista, uma visão judaica, ou seja, eu faço alguma coisa boa, cumpro regras, e aí eu obtenho a vida eterna em troca. Para os legalistas, a vida não passa de uma eterna barganha com Deus. Eles não entendem, por exemplo, o texto de Atos 17, 25, em que Paulo diz: ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Legalistas acham que podem barganhar com Deus, que tem algo a oferecer a Deus para receber em troca. E Paulo nos diz claramente: o Senhor não precisa de nada que fazemos, é Ele mesmo quem dá as coisas. Jesus então dá a resposta aqui para o jovem, no verso 17, e ele fala o que o jovem gostaria de saber. Cristo diz: se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Para quem entendeu o real propósito da lei, essa resposta de Jesus pode vir bem afiada. Vou tentar explicar com poucas palavras. A salvação pela lei aos homens, a nós homens, ela é plausível, mas não possível. O que eu quero dizer com isso? Existe essa via, mas nós homens nunca conseguiremos andar por ela. Nunca conseguiremos obter a salvação pela lei. Nunca conseguiremos satisfazer toda a justiça de Deus. Só um, que é Deus totalmente e homem totalmente, que encarnou aqui, é que cumpriu e satisfez toda a justiça de Deus. A salvação pela lei é plausível, mas não possível aos homens. Essa via existe, mas nós nunca alcançaremos ela. Jesus só foi o cumpridor de toda a lei. Então, para que a lei existe? Para diversos motivos. Dentre eles,
mostrar aos homens que por suas próprias forças é impossível alcançar a vida eterna, e mostrar que em Cristo a justiça de Deus é satisfeita. Se nós formos lá em Efésios 2, a partir do versículo 14, nós leremos o seguinte. Efésios 2, 14 até o 18. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos, aqui ele está falando de judeus e gentios, tá? Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo, na cruz, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Cristo, a lei em si, foi cumprida em Cristo. Ele encerrou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Não quer dizer que a lei não serve mais para nada. Ela nos serve para nos direcionar, entender o caráter de Deus, nos mostrar que somos pecadores miseráveis, dentre diversos outros aspectos. Mas não para nos justificar. O objetivo dele, continuando o texto de Efésios, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, judeus e não judeus, um novo homem, uma nova criatura, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, onde ele anulou a lei expressa em ordenanças, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Os que estavam longe eram os gentios, os que estavam perto eram os judeus. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Cristo foi o único cumpridor da lei e por meio da sua justiça é que nós agora temos paz com Deus. Portanto, apenas se o jovem reconhecesse que Jesus era Deus, é que ele poderia perguntar como obter a vida eterna, e somente se ele reconhecesse que era incapaz de cumprir os mandamentos, é que ele teria a sua grande questão respondida. Infelizmente não foi o caso, spoiler, do que está para vir. Versos 18 e 19, vamos ler. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Diante da resposta de Jesus, que ele obedecesse os mandamentos, o jovem fez uma indagação. Quais mandamentos? Para o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, eu não falo alemão, provavelmente está errado a minha pronúncia, mas para o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, a pergunta do jovem tem intenção de fuga. Ele não quer cumprir todos os mandamentos, por isso pergunta quais ele deve cumprir. Mas, a meu ver, a pergunta do jovem é uma pergunta sincera de alguém que acha que cumpre todos os mandamentos. Ele queria saber de Jesus: quais mandamentos? Eu já cumpro eles. Existe algum mandamento em que eu devo me dedicar mais? Existe um novo mandamento? A resposta de Jesus a essa indagação é perfeita, porque Jesus destaca somente os mandamentos relacionados entre os homens, os mandamentos que têm relação homem com seu próximo. Só explicando de maneira rápida, lá em Êxodo 20 nós temos a listagem do decálogo, dos 10 mandamentos, que são divididos de maneira básica em os mandamentos que têm relação homens com Deus, os primeiros principalmente, e depois os mandamentos que têm relação o homem para com seu próximo. Isso é mais uma divisão didática, tá? Porque é impossível cumprir os mandamentos do homem para com seu próximo se você não tiver os mandamentos, cumprindo os mandamentos do homem para com Deus. Nós sabemos que cumprimos eles imperfeitamente, mas nos agarramos à justiça de Cristo. Então, Jesus destaca somente os mandamentos que têm relação entre o homem com seu próximo.
E por último, lá no verso 19, ele destaca a suma de todo o mandamento da relação entre os homens, que é amar ao próximo como a si mesmo. Quando foi feito um resumo de toda a lei, foi dito: amarás a Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E amarás, isso foi a lei, homens para com Deus. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. O resumo da lei do homem para com seu próximo. E por que tudo isso que eu falei torna a resposta de Jesus perfeita? Porque é justamente abdicar de si mesmo em prol dos mais pobres, em prol do seu próximo, que o jovem não consegue fazer. Então Jesus destaca aqui os mandamentos que têm relação com o seu próximo, que são justamente esses o motivo do qual o jovem sai no final triste. Ele não consegue cumprir esses mandamentos. Verso 20. Disse o jovem, já percebemos que ele não compreendeu isso, né? Disse o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que mais me falta ainda? A interpretação do jovem desses mandamentos que Jesus citou é a mesma interpretação dos fariseus, dos especialistas da lei da época. Um cumprimento dos mandamentos apenas exterior e superficial da lei de Deus. Esse jovem provavelmente, como eu já disse, tinha conversado com diversos rabinos e tinha lhes contado como agia, e provavelmente eles disseram: você cumpre a lei, vá em paz. Mas o que a gente pode perceber é que por mais que esse jovem acreditasse ser cumpridor da lei, o seu coração o acusava. Por mais que ele tivesse convicção de que era irrepreensível diante da lei, de outra coisa ele tinha certeza, e dessa ele estava certo, é que ele não tinha alcançado a vida eterna ainda. O vazio da sua alma não estava preenchido, algo ainda lhe faltava. Vamos para o verso 21. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Jesus vai então reafirmar o verdadeiro cumprimento dos mandamentos, só que agora voltado especificamente para a dificuldade que o jovem tinha. E Jesus inicia sua resposta falando: se queres ser perfeito. A palavra perfeito, do grego teleios, significa algo que está completo. Portanto, o que Jesus está dizendo, parafraseando, seria: sabe isso que você percebe que ainda falta? Eu vou lhe dizer como você pode estar completo. A resposta de Jesus, então, se divide em duas partes. Na primeira, Jesus ataca diretamente o cumprimento incompleto da lei que o jovem tinha. É uma ordem direta ao abandono do ídolo do coração dele. Ele diz: vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Jesus ordena o abandono do ídolo do coração, o abandono do Deus da riqueza, Mamon, a quem esse jovem venerava, para dar lugar à verdadeira obediência que só é possível em Deus. O Evangelho só é vivido nessa vida se houver renúncia. O abandono do eu é necessário para que Cristo e sua glória venham resplandecer cada dia mais. Como Paulo destacou, é considerar tudo como lixo quando comparado a Cristo e o seu Rei. Ninguém que segue o caminho da renúncia no Evangelho, que só é possível em Deus, ninguém que segue o caminho da renúncia no Evangelho ficará sem recompensa. Jesus diz: você terá um tesouro nos céus. Se andarmos uns versículos
mais abaixo, lá no verso 29, quando Jesus está falando com seus discípulos, olha o que Jesus diz: e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. O jovem deveria abdicar de si para entender quem é bom e o que é a verdadeira bondade, que dá de bom grado, que oferece. E ainda assim, ele seria mais rico do que ele jamais foi. Queria fazer uma observação antes da gente continuar. Muitos usam esse texto como se Jesus estivesse dando realmente um novo mandamento. No caso, o voto de pobreza. Nós já vimos que esse não é o caso. Aqui Jesus interpretou o mandamento relacionando ele ao que o jovem rico tinha dificuldade. Mostrando onde estava o coração do jovem rico. Mas o fato de Deus não exigir do crente o voto de pobreza não deve ser motivo de alívio para nós. Se o seu descanso, se o seu alívio está no fato de que Jesus não exige que você se desfaça dos seus bens materiais, provavelmente você é o jovem a quem Jesus pediria isso. Mas vamos voltar ao texto. Essa foi a primeira parte da resposta de Jesus. Se você quer ser perfeito, vai, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, você terá um tesouro nos céus. Então nós temos a segunda parte. Depois, venha e siga-me. A atitude do jovem não estaria completa sem essa segunda parte. A abdicação sem o discipulado, a abdicação sem o seguir a Cristo seria inútil. Atos isolados, sem verdadeiramente se tornar um discípulo de Jesus, só manteria o jovem como um legalista. Ele ainda tentaria correr com as próprias pernas rumo ao céu. Jesus chama o jovem, e a todos nós, para um compromisso da vida toda. E a resposta a esse chamado de Jesus deve ser imediata e integral. Vamos ao último verso. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. A resposta do jovem à ordem de Jesus não podia ser outra. Aqueles que não foram dotados de fé pelo Senhor, quando confrontados pelo Evangelho, só cabe a eles se afastarem de Jesus. E se afastam tristes, não porque estão se afastando de Jesus, mas porque o Evangelho pede demais deles. Eles estão tão agarrados nessa vida que eles preferem o alívio momentâneo nesses poucos anos de vida e não conseguem crer por conta própria na vida abundante que há em Cristo Jesus. Vamos então para as aplicações finais. Eu queria falar agora com você que é pai, que é mãe, de embaixador, de mensageira, de adolescente. Estamos aqui vários líderes dos adolescentes, nos embaixadores, nas mensageiras, na UNAD, na IBD. Estamos lidando diretamente com seus filhos. E por isso, a primeira aplicação final vai para vocês, pais de embaixadores e adolescentes em geral. Você vê em seu filho essa renúncia de si por causa de Cristo? Você tem orado, como o pastor Heiker destacou aqui, você tem orado para que Deus dote o seu filho de fé, para que ele abandone os ídolos do coração e se volte para Deus? Para que ele seja aperfeiçoado ao caráter de Cristo? Você já suplicou, de joelhos, como fizemos aqui, para que Deus desnude
a mente e o coração do seu filho, para que você possa instruir ele no caminho reto? E pior, você conhece o caminho de Cristo? Ou você pretende ser um cego guiando outro cego? Agora para os embaixadores aqui presentes, mensageiras e jovens, principalmente embaixadores e mensageiras. Vocês estão na igreja, vocês decoram versículos ou não decoram? Decoram. Vocês decoram versículos, mas o seu coração já fez a grande questão? Você já ansiou por ser completo em Cristo? Já abraçou a renúncia do Evangelho? Até quando os prazeres e as preocupações desse mundo vão ser mais importantes do que o propósito para o qual você foi criado? Quando você, jovem, vai passar a considerar tudo como lixo, quando comparado ao caminho que leva à vida? Por último, eu queria falar com aqueles que estão ativos no serviço da igreja. Porque aqueles que estão desigrejados, eu espero a misericórdia de Cristo sobre a vida deles. Mas sobre aqueles que estão ativos no serviço da igreja, qual a relação que você tem com Jesus? Qual Jesus que você está seguindo? Você tem seguido um Jesus histórico, um sábio errante, um homem muito inteligente que viveu há muito tempo atrás? Ou você tem seguido de fato o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis? Deus nos livre da incredulidade. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te rogamos, ó Pai, misericórdia, Senhor, misericórdia. Somos pobres pecadores, Senhor. Somos falhos e imperfeitos. Mas Tu mesmo botaste em nós, Senhor, o anseio pela eternidade, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos aproximarmos de Ti, Senhor, de coração, mente e atitude, Senhor, sabendo que Tu és o Salvador, que Tu és Deus, de fato. Nos ajuda, Senhor, a respondermos à Tua ordenança, Senhor, de imediato, Senhor, como foi o chamado de Levi, que abandonou tudo, deixou a coletoria de lado para Te seguir, Senhor, após o Teu chamado. Como tantos outros, ó Pai, que abandonaram redes, barcos, pai, mãe, para Te seguir, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a compreendermos, Senhor, que só em Ti existe vida, ó Pai. Ajuda os pais dos adolescentes, meu Deus, a inculcarem na cabeça dos seus filhos, Senhor, o caminho reto, o caminho da verdade. A inculcarem nos seus filhos que só em Jesus é que temos paz com Deus. Ajuda os adolescentes, Senhor, os jovens dessa igreja, ó Pai, a se relacionarem contigo de maneira fiel, Senhor, digna. A se aproximarem de Ti, Senhor, de joelhos, ó Pai, tirando as sandálias dos pés, Senhor. Esse é o nosso desejo, que nós oramos na autoridade de Cristo. Amém.